Fala, seus pasteleiros da TI, eu sou o Rodrigo Donha. Eu sou o Misha. E sejam bem-vindos a Podesforce. E hoje vamos falar da Salesforce que adquiriu mais uma empresa, a Converge AI, e como isso irá impulsionar e afetar a parte do Agent Force pela Salesforce bem. Tudo que vimos lá e achamos interessante, trazemos para você. Bom, para você que está chegando pela primeira vez nesse vídeo, nesse canal, etc., assiste. Se você achar que o conteúdo é importante, é válido, junte-se aos milhares de pasteleiras que a gente tem. E para você que já conhece o canal, já sabe que a gente tem qualidade, etc., já deixa seu like, já comenta se quiser ver outros assuntos ou se você tiver alguma coisa para agregar nesse tema, ou até qualquer feedback a gente aceita, então já fica aí a lição de casa, compartilha, comenta, deixa o seu like, etc. Como qualquer canal, porque isso ajuda a gente a chegar a mais e mais pasteleiros e espalhar a nossa palavra da pastelaria para esse YouTube do mundo. Então, para começar, em 15 de maio de 2025, a Salesforce anunciou que adquiriu a Converge AI, e o objetivo óbvio é para acelerar o desenvolvimento do Agentforce, que é o hype do momento. Então, tudo que vamos falar Salesforce daqui em alguns meses, vai saber quanto tempo, deve ser focado bastante nisso. E a sua ideia principal é poder adicionar à plataforma os agentes autônomos baseados em AI. A Converge AI ela é bem conhecida por criar sistemas de AI adaptativos e que conseguem navegar por interfaces complexas de web de forma semelhante aos humanos. Ou seja, para quem já trabalhou com algum QA automatizado e coisa assim, tem mais ou menos o mesmo conceito, mas utilizando a AI sem você ter que configurar coisa por coisa. E até não oficialmente ainda, mas a Salesforce tem uma ferramenta de automatização, de testes automatizados de QA. A gente estava conversando com um pessoal lá dentro e eles falaram que tem ainda, estão em fase de teste, mas mais para frente eles pretendem disponibilizar também para os clientes. Agora falando da Converge AI. Quem é a Converge AI? É uma empresa britânica especializada em AI adaptativa, que ela desenvolve agentes com a parte de workflow entre pop-ups inesperados, erros, mudança de layout. Então, assim, ele se adapta ao que vier na tela. E hoje é uma empresa que atende 125 mil usuários. E ela é impressionante como ela é enxuta. Com apenas 50 colaboradores, ela consegue atender esse monte de clientes. E o que é Agentforce? A gente já comentou isso em outros vídeos, mas se você está caindo de paraquedas aqui pela primeira vez, ela é uma plataforma dentro do Salesforce para criar agentes autônomos, onde a ideia é automatizar tarefas em vendas, marketing, atendimento e e-commerce. E ela utiliza o que eles chamam de Atlas Reasoning Engine, que é um mecanismo que simula como faria um raciocínio humano e as tomadas de decisões complexas. E o Adam Evans, que é o EVP e GM da Salesforce AI Platform, afirmou que a nova onda de interação com o cliente e a produtividade dos funcionários será muito impulsionada pela parte de agentes, né, o Agentforce, que serão altamente capazes de navegar pelas complexidades do trabalho digital atual. Agora falando de impacto da Converge AI no Agentforce. A tecnologia da Converge AI vai ter o foco de tornar os agentes mais adaptáveis em ambientes em mudança. Ou seja, como ela já fazia isso em outros softwares, eles vão trazer isso para o Salesforce. Conforme vai criando tela, alguma coisa, ele conseguir navegar melhor nisso. Então você vai ter assim uma permissão de execução de tarefas altamente complexas com autonomia.
coisa que antes os agentes tinham uma certa dificuldade, eram mais limitados. Além de reduzir a necessidade da intervenção humana nisso, aumentando a produtividade. Então, eles vão conseguir clicar, navegar entre telas, fazer algumas coisas sozinhos, ganhando agilidade em muitas partes. E quais serão os benefícios para os clientes com isso, né? Então, com isso, como o Donha disse, os agentes deveriam se adaptar melhor com as mudanças de interfaces, mudanças no sistema em si. Com isso, você vai ter uma maior eficiência operacional e redução dos erros humanos, assim como também você vai ter uma redução das operações pelos humanos, porque como a Converge faz as automatizações e tudo isso, então muitas vezes pode ser que o processo seja feito completamente pelo Agent Force, ao invés de uma pessoa ter que fazer, sei lá, parte pelo Agent Force, porque não consegue acessar alguma tela, alguma coisa, precisa de uma segunda mão para... Ou tem o dedinho nervoso e faz algumas caquinhas. Então, com isso, a intenção é reduzir esse leque, né? Esse buraco no meio entre a execução do Agent Force e do ser humano. Poder fazer tudo pela máquina em si, sem depender da gente. E com isso, óbvio, você vai ter uma liberação de tempo para equipes, para que as equipes se concentrem em outras posições, ou seja, uma posição mais estratégica, mais voltada ao negócio do que na funcionalidade em si. Tentar entender mais como o sistema opera do que ir ao detalhe de o que está sendo acessado aqui ou lá. Continuando para as reações do mercado, as analistas enxergam como um marco na corrida das AIs empresarial, que todas as empresas estão correndo para AI agora. Então, se você não tem, você está desatualizado e está desvalorizado. Então, essa é a visão do mercado. Clientes estão otimistas com as novas capacidades esperadas. Ou seja, se a onda do momento é AI e você compra uma empresa de AI, qualquer tendência é aumentar muito a qualidade disso ou evoluir muito. Então, concorrentes devem acelerar agora investimentos em AI também. Fala, putz, se ele já tinha um AI e comprou uma empresa especializada, o negócio vai apertar para o nosso lado, então eles vão ter que correr atrás. Então a ideia é que, na verdade, não só esse esforço, mas todos os seus concorrentes também corram atrás do prejuízo agora. E quais serão os próximos passos, já que comprou a empresa, o que acontece agora? Então, óbvio, você vai precisar de um tempo aí de integração da equipe da Converge AI com o time da Salesforce, até para saber quem vai rodar na dança e tudo isso, porque sempre tem, tipo, uma troca de poderes, vamos dizer assim, quando há uma compra. Fora isso, você vai ter a incorporação da tecnologia, óbvio, entre o Converge com os produtos da Salesforce e os releases futuros do Agentforce. Você vai ter uma expectativa, óbvio, de lançamento dessas novas funcionalidades que, em teoria, deveriam ser ainda esse ano. Mas, como nada na Salesforce a gente pode levar ao pé da letra, então fica aí a possibilidade, não a certeza. E ainda para finalizar agora a conclusão, a questão da Converge posiciona a Salesforce na liderança de AI, na parte de AI adaptativa empresarial. A parte de Agentforce promete transformar a forma como as empresas operam e os agentes inteligentes que aprendem e se ajustam em tempo real agora. E estamos entrando também em uma nova era da automação corporativa. Então isso aí vai mudar muito a parte do que a gente vê hoje com a parte de AI. Primeiro a gente tinha como uma ferramenta, agora a gente está evoluindo a ferramenta para outro patamar. Bom, para isso, se você não está inscrito ainda e gostou desse conteúdo, já junte-se aos pasteleiros que a gente tem aqui nesse canal.
deixa o seu like, inscreve, compartilha, comenta, tudo isso ajuda a gente a crescer. E acredito que dos meus avisos são esses. Donha, quer compartilhar alguma coisa? Sim, quero compartilhar com os pasteleiros de plantão. Estamos analisando algumas coisas para o canal. Estamos vendo a parte agora de virar membro. Se você tem alguma ideia que seja interessante de como membro da pastelaria aqui, se você gostaria de ter alguma informação, ter alguma coisa semanal, joga a ideia aqui embaixo, a gente vai analisar. Estamos pensando nisso ainda. Até a possibilidade de fazer um nosso próprio blusão baseado no Trailblazer. Se você gosta da ideia, deixa aqui embaixo, que eu vou pensar nisso e desenhar com carinho para nós. Metade do preço, hein? Com certeza, porque ali é um roubo de Ali não dá não, gravado, mas tudo bem. No mais é isso, nos vemos na próxima terça, pessoal. Falou!